O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpe o Transtorno, comigo, Christian Donker, professor, psicanalista, escritor, símbolo sexual do Brasil. Você já sabe como funciona, você manda a sua neurose, o seu nervo, a sua neura para... O seu fora da casinha. O seu fora da casinha. O seu ziquezura. Ziquezura. O seu trelelé. Trelelé, a sua esquisitice. Para dotranstorno@gmail.com. Segue o meu canal, segue o canal do Christian, segue os tocadores de podcast para saber quando tem programa novo. Então vamos lá. Canetinha transtornada. Olá, Tati e Cris, adoro o vosso programa, melhor que novela. Tenho 42 anos e desde os meus 12 sofro de lipedema. Descobri isso esse ano. O diagnóstico me trouxe muito alívio porque na pré-adolescência comecei a engordar muito só da cintura para baixo, como é próprio da doença, e me sentindo estranha com esse corpo. Cedo comecei a fazer dieta, muitas dores nas pernas e dores existenciais pela minha considerada personalidade exagerada. Bulimia, dismorfia corporal e muita tristeza e culpa por esse corpo que doía. Certamente tive depressão, mas minha família portuguesa resolveu com um belo ou sais da cama ou apanhas, uma bela surra. Então a inatividade se transformou em ação e me levou a ser aquela que tem toda a força, toda a garra. Tamo junto, minha família portuguesa também. Com certeza. Com certeza. Minha mãe falava, levanta da cama para vingança. Isso era muito bom. Aos 30 tive meu filho maravilhoso, parei de ter bulimia. Eu também parei de ter... já tô me envolvendo aqui. Eu também era meio anoréxica e depois da gravidez meio que sarou isso. Fiz tratamento e comecei a análise, que dura até hoje, com meu psicanalista lacaniano, só porrada. A pessoa que vem de uma família portuguesa tem que ter um psicanalista lacaniano. Só porrada, mas muito eficaz. A minha análise já passou por todos os estágios, pena de mim, chororô, revolta, potência, chororô de novo. Sou uma personalizada, gosto de fazer e me entrego à transferência. Mas o sintoma sempre é lá. A compulsão, o exagero, com tudo, com afetos, com performance. De que me serviu esse sintoma? Sou pianista e desenvolvi minha carreira. Construí uma escola do zero através do meu exagero. Eu já tô amando essa mulher num grau. Que interessante, né? Muito. Ou pelo menos eu atribuo o sucesso pela intensidade a que me dediquei. Eu tinha muita angústia com a comida, mas também energia incansável. Sempre com minha compulsão alimentar em volta da cabeça, como as estrelinhas na cabeça dos desenhos animados. E agora é que vem a parte interessante. No início do ano, consultei um endócrino, que me receitou monjaro. Fiquei muito reticente. Gosto de me esforçar e tenho ou tinha, já não sei, preconceito com essas canetinhas. Primeira semana, sono, silêncio total. Zero compulsão e zero dores nas pernas. Caramba, o monjaro tirou as dores nas pernas. Sim. Eu não sabia o que era viver sem dor, dormir uma noite sem dor. A minha cabeça estava livre para trabalhar, mas a animação se dissolveu com a gordura. Nossa! Levava numa boa minha rotina intensa de exercícios. Trabalho, estudo, cuidar do filho, curtir o marido. Agora só tenho sono. Comecei a ter pensamentos obsessivos com desgraças da televisão, notícias ruins. Em suma, não sei se eu era o meu sintoma e ele me definia. A exagerada. Sempre fui muito bem-humorada, agora zero vontade de fazer piadas. Estou magrinha, relaxada e sem nenhuma graça. Cara, que coisa maravilhosa essa cara. Sem dúvida, essa caneta alterou meu cérebro. Não sei se tenho só saudade da minha energia, se tenho que entender que esse exagero tinha um preço, exaustão, obsessão por performance. A médica falou que vou ter que tomar sempre o remédio, pois lipedema é uma doença inflamatória e que até agora esse é o melhor resultado. Mas parece que tenho que escolher entre os sintomas. Estou investigando uma possível pulsão de morte, já que apareceram pensamentos catastróficos no lugar da comida. A verdade é que tenho saudade de mim, saudade do que eu passei 30 anos a tentar resolver. Preguiça, que nunca tinha tido, até de mim. Obrigada.
Nossa, Ma- que quadro interessante e contemporâneo, né? Muita gente vivendo Maravilhoso, isso. muito. Uhum, Assim, ó, lá vou eu, né? Tentar me uhum, conectar aqui pela minha história. Não me odeiem. Na minha gravidez, eu tive uma espécie de, desculpa, eu tô falando igual você. tudo bem. Eu tive uma espécie Ou de, você está falando igual a você na sua portuguesice. na minha portuguesíssima, uma espécie de, eu tinha muito sono, eu fiquei muito relaxada na minha gravidez. E eu Uhum. sou muito do fazer e do exagero, Sim. e a sensação de estar relaxada e com sono na minha gravidez me deu uma depressão horrorosa. Horrorosa, assim. Uhum. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia que corpo era esse que queria dormir. E eu fiquei assustadíssima com isso, apática, Uhum. calma pra caramba, calma, eu não tava eufórica, eu não queria fazer mil coisas, eu não Sim. queria, eu parei de trabalhar por 3 meses porque eu entrei numa depressão. Uhum. Depressão forte mesmo, tive que tomar remédio na gravidez, porque a paz de espírito me parecia muito que eu estava suicida, assim, porque o que eu faço se eu não quero nada, se eu quero ficar deitada? Era horrível, Uhum. era horrível. Mas quando você diz pensamentos suicidas, porque tinham imagens de morte, perda, pensamentos assim. Eu acho que a minha ansiedade, ela, na verdade, tem uma depressão que a ansiedade não deixa eu ver. Ah, esse é o ponto. E quando na gravidez eu não conseguia sentir ansiedade, Uhum, veio a uhum. depressão, Sim, entendeu? sim. Mas vamos focar nela aqui, porque senão já Não, viu. mas eu acho que o que você falou, ele é muito assim, um insight mesmo sobre esse tipo de percurso e que a gente está falando pouco, né, na medida que as canetas entraram como uma grande abordagem contra a obesidade, um grande problema de saúde pública, né, mas também como parte de uma narrativa, né, de corte com regimes, sacrifícios, né? Muita gente, eu emagreci bastante, muita gente chega e diz, você está usando caneta como se fosse uma crítica. Eu falo, mas e se tivesse? Já usei, não tem nenhum problema, mas isso entrou como uma espécie de traição para a comunidade dos regimilólogos, né? Uhum. Das pessoas que passam a vida contando calorias, né? O que é um problema. Né? Por outro lado, o que você falou remete a um aspecto, né, do uso das canetas, Ligurati e companhia, que tá lá na bula, efeitos depressivos. Né? Não quer dizer que todo mundo vai Ela ter. mexe com o cérebro mesmo. Não se sabe, se você soubesse exatamente como funciona a depressão, os antidepressivos estavam aí melhor posicionados, mas é um efeito que assim é regular, não é para todo mundo, mas é regular. Só que é uma depressão que a gente diria assim, é uma depressão induzida, como a que costuma acontecer junto com a gravidez, alterações hormonais, como a que costuma acontecer quando você tem um hipotireoidismo, como a que costuma acontecer em várias outras situações onde você é levado a um processo depressivo que não tem muito que ver com um luto, com a situação vital, com o teu funcionamento de base. É como se você criasse. Aqui tem, agora para você uma depressão. E o que muita gente não pondera é que as depressões induzidas, elas têm, às vezes, um efeito terapêutico, como teve para você. Por quê? Porque, às vezes, fazer uma depressão, né, ela te ajuda. Né? Inclusive, depressões que vêm por causa do luto, e depois do luto a pessoa sai e diz assim... Mas por que a minha depressão me ajudou, por exemplo? Ela te ajudou a sair de uma certa ansiedade e de um conjunto de sintomas que a gente tem aqui também, né? Bulimia, anorexia, dores pelo corpo. Eu achei estranho ela não falar em fibromialgia. Que é o que eu sou diagnosticada com fibro, mas eu não sei se eu acredito que existe a fibro. São sintomas, são sintomas. Sim. Nosso problema é imaginar que onde tem sintomas tem um quadro. Não é que eu não acredito na fibromialgia, inclusive eu sou diagnosticada com isso, Sim. mas é que eu acho que muito médico fala fibro
para não investigar, porque não se sabe muito. Não tem que muito... dizendo desse jeito, tipo assim, é uma febre. É uma febre. É nesse sentido. É uma febre. Não discuto que é uma febre, mas qual é a lógica, né? Em que curso, que processo essa febre se produz. Teve uma psiquiatra que me ajudou muito uma vez, apesar de eu não ter seguido no tratamento que ela queria, ela me procurou, porque ela escutava os podcasts, e ela falou, você está inflamada. Isso. Porque você tem um cérebro que não descansa, você faz muita coisa, você tem uma compulsão, e a minha compulsão, eu tenho mesmo, né, ou eu trabalho até 3 da manhã, ou eu arrebento meu cartão de crédito, eu tenho. Então, o que aparece aqui no texto, com um significante que a representa, que é exagero. Exagero. Né? Exagero e intensificação. A gente pode dizer exagero, intensificação. Pareceu uma pessoa alegre. Muito. Né? E parece que a caneta tirou isso dela. Tirou isso dela. Né? Mas o alegre estava junto com a inflamação, no caso dela. Isso. Por que dessa relação? Vamos especular. Lembrando que processos inflamatórios crônicos, né, vias aéreas e intestinos, têm relação com outro tipo de depressividade. Que é qual? Que é a... vamos dizer assim, aquela depressão onde aparece mais o cansaço, as dificuldades de sono, a dificuldade intermitente com afetos, né, com variação de afetos, que não veio muito aqui. Né? Mas, voltando, acho que na segunda camada de leitura, a gente tem o seguinte, e você falou isso, imagine alguém que está assim com essa depressão de linhagem, assim, cansaço. Essa depressão que aparece com palavras do tipo assim, é um peso, levantar é um peso, é difícil estar com os outros, mas não muito anedonia, não muito perda de satisfação. É o oposto do que ela tem. Exatamente. Como a pessoa espontaneamente lida com isso? Como a pessoa lida com esse peso da vida? Ela fica para baixo, ela fica... Não, ela cria uma espécie de compensação. Ela diz, eu não posso deixar isso entrar. Eu preciso me criar um estado de mania. Para reagir a essa depressão latente. Gente, mas eu falei isso na minha terapia essa semana. Eu falei para o meu analista, porque eu fui diagnosticada recentemente com ciclotimia. Que era isso que eu ia contar. Essa psiquiatra que me procurou falou, olha, eu escuto você em 500 podcasts. O seu psiquiatra está te tratando para crise de ansiedade. Eu quero te falar para você conversar com ele para investigar a ciclotimia, porque isso explicaria inflamação no corpo, as enxaquecas, barará. Então, a linha que você está tomando, compatível com o que eu estava dizendo, é que você percebeu que existe um ciclo da depressão para a ansiedade, que talvez sejam a mesma coisa em 2 fases, né? E que uma forma espontânea, natural de tratar essa versão depressiva é o quê? Se manter na mania. Exatamente. Então, às vezes com cocaína, às vezes com álcool, às vezes com... E uma espécie de mania que a pessoa não percebe, que é uma espécie de funcionamento acima para não tratar o funcionamento abaixo. Isso que você está falando, eu tô nervosa até, eu falei isso na minha terapia essa semana, eu falei, quando eu era criança, adolescente, a minha depressão assustava muito minha família. Olha lá. A minha avó corria para a igreja de Santa Rita, a minha mãe acendia a vela, a menina caiu de novo. Sai da cama e vai se vingar. E aí o que eu fazia? Eu percebia que quando eu estava mais maníaca, a minha família ficava não só em paz, como muito feliz, porque eu era muito engraçada. Isso, e ninguém percebia que isso é também um problema de segunda ordem. E aí eu não sei como, eu criei um estado maníaco permanente. Isso. Eu nem sabia nem que isso era possível. Claro que é. Eu me forço a ficar na mania. E aí na minha gravidez eu não consegui, porque tem um relaxamento do corpo. Porque aí os hormônios e outros processos, né? Eu acho que na minha gravidez veio uma tristeza de 30 anos acumulado, 38. Que é o que a gente muitas vezes na análise demora muito para criar. Nossa. Porque a pessoa chega perto dessa tristeza, ela diz, ali eu não vou, volta, alegria, Nossa, uhul, vamos pra festa, trabalho é que passa. Pavor. E daí você diz, não, mas uma hora nós vamos ter que viver essa tristeza. E aí você trata Mas eu tenho pavor dela, por isso que eu trabalho até 3 da manhã, por isso que eu não... 20 projetos, eu tenho pavor desse negócio. Mas na gravidez esse negócio falou, não... Justo na gravidez. Bom, vamos voltar para ela. Então, mas ó o que você está descrevendo também, né, na tua vida, eu acho que nesse caso também tem, que é esse ponto, o que acontece na inversão da depressão para a ansiedade, da ansiedade para a depressão?
né? Quando essa ciclotimia você mencionou, né? Quando isso começa a não funcionar tão bem, pânico. O pânico então, mas percebe que o pânico ele não está só do lado da ansiedade. Ele é uma espécie de fator de transição entre a ansiedade e a depressão. O pânico muitas vezes vem para parar a pessoa, porque como ela está num estado maníaco e não percebe, quer dizer, não consegue sair daquele... Sim. Né? Parece que você está em choque há anos. O pânico, ele fala, bom, se você não se desliga, eu vou te desligar. Se você não sabe parar, eu vou te parar. O pânico, a enxaqueca, a gastrite, tem um monte de sintoma. Que hoje em dia o meu pânico virou outras coisas. Eu tenho intestino irritável, eu tenho enxaqueca. Outros tipos de inflamação. Então, aí agora é isso que... Afecções psicossomáticas. Por que a inflamação? Porque na hora que ela fala que a ansiedade dela diminui, a compulsão dela diminui, e a dor dela diminui, porque assim, o que eu mais queria, eu tenho fibromialgia há 15 anos, o que eu mais queria é parar de sentir dor. Eu não consegui. Não, o que você mais queria era fugir da depressão, lembra? Era. Olha o que acontece com essa situação que ela associa, e eu acho que é pertinente com a caneta, né? Vamos aqui no texto, né? Sem dor, dormir uma noite sem dor. Ou seja, esta depressividade tratou a dor. Ela está dizendo, é textual. Minha cabeça estava livre de trabalhar. A mania não se tornou mais necessária. Gostei do cabeça. Mas a animação se dissolveu com a gordura. Nossa, gente. Eu não sou mais tão alegre, eu não sou mais tão divertida. Muito perfeita. Eu não sou mais para frente. Você está dizendo assim, olha, talvez você seja mais essa aqui. Esse exagero é uma identificação que você foi absorvendo na personalidade, você acha que você é assim. Não, mas é que ela foi para o extremo oposto agora. Ela não é essa tristeza, ela só precisa encontrar um meio do caminho agora, talvez. Exato. Mas vamos dizer assim, talvez ela tenha uma imagem de si overrated, né? Overwhelmed. Né? Agora imagina que os amigos e a família não estão estranhando. Porque imagina essa mulher feliz e meio histérica há 40 anos, de repente... É como o alcoólatra que para de beber. Você vira outra pessoa, e daí essa outra pessoa... Tem os meus amigos? Não, difícil. Né? Olha o que acontece aqui, ainda no texto. Minha rotina intensa, olha lá, intensidade de exercícios, trabalho, estudo, cuidado com o filho, marido, agora eu só tenho sono. Ou seja... eu me reconectando comigo nessa dimensão em que comecei a ter pensamentos obsessivos com desgraças. Então. Né? Textbook para depressão. Né? Notícias ruins, pessimismo. Sempre fui bem-humorada. Agora, não, eu estou magrinha, relaxada e sem graça nenhuma. Eu sempre lembro de um paciente que diz assim, tem uma coisa muito errada comigo, porque, de repente, aquela mesma música que durante 40 anos eu ouvia sempre naquela situação, perdeu a graça. E é o que ela está dizendo aqui. Por que esse estado maníaco inflama o corpo? Porque, vamos supor, né, isso já é uma hipótese meio assim psicossomática, mas uma comparação. Imagina um carro que é, sei lá, 1.0, daí você anda com ele na vida a 120 por hora. O motor vai dizer, não, precisa de mais óleo aqui, você tá além do que dá para ser, né? Sim. E isso vai fazendo água, né? Em tudo quanto é lugar. Detalhe, a gente está gravando um sábado de frio, depois que a gente trabalhou loucamente a semana inteira. A gente está gravando, ou seja, a gente é esse carrinho aí. Pode ser. Mas eu acho que para mim é uma outra coisa que funciona com esse carrinho, mas vem aqui, ó, preguiça que nunca tinha tido até de mim. Esta preguiça precisa ser vivida. Precisa. Gente, então essa depressão para ela está sendo boa, Claro, ela está estranhando, claro, não é legal isso tudo, mas, no fundo, é assim, você tirou a capa de gordura. O que apareceu? Apareceu isso. Nossa, agradeça que você não está vivendo isso com um bebê na barriga, porque foi o que eu vivi. Tudo isso... Mas ela viveu, que teve uma versão disso anterior que ela associa na carta. Aos 30 anos teve meu filho maravilhoso e também aconteceu algo assim. Ela também curou a bulimia dela, né? Transformou, né? Quer dizer, como se ela pudesse assim, usar outros recursos, aparecer outra versão, né? Para enfrentar
essa questão de base, vamos chamar assim. E essa questão de base eu imagino ela ali com 12, 13 anos odiando o corpo dela, por exemplo. É possível que isso tenha, sim. Porque ela começa a contar isso, né? Uhum, Cedo comecei a fazer dieta, muitas dores na perna, dores existenciais, pela minha lipedema, dismorfia corporal, muita tristeza, culpa, corpo seja, a doía. tristeza aparecia lá atrás. Claro. E daí, olha o que ela põe no meio, personalidade exagerada. A personalidade exagerada como reação a isso. Como né? reação, como até porque na isso. escola, se você não é a gatinha bailarina, você precisa aparecer pela personalidade exagerada, que foi o que aconteceu comigo. Muitas pessoas criam assim, personalidades meio excêntricas, né? Para tá sempre causando, tá sempre para cima, assim, para fazer um autotratamento. A tristeza disso. às vezes é um descanso, né? Às vezes quando eu tô triste, tristeza eu falo, é senhora. A tristeza é senhora. Ela precisa ficar triste. Tá, mas é um extremo oposto, ela vai, né? Porque também não vamos falar, depressão. Não, mas aí eu concordo, olha lá. Declaração para a imprensa. Concordo com os psiquiatras que dizem tristeza não é depressão. Tá aí. Tristeza não é depressão. Mas ela tá com pensamentos obsessivos com desgraça. Pode virar, tudo bem, tá junto, mas... vamos ficar de olho, não vamos vibrar com essa depressão. Veja, tem uma psicanalista chamada Melanie Klein que disse o tratamento para a posição esquizoparanoide é a posição depressiva. A posição depressiva não é a depressão e a posição depressiva é o que você precisa. É o que te torna capaz, adulto. Integra o objeto, não se divide, eu sei o bom, eu sei o mal, reduz a idealização, abre para gratidão e para a reparação. É a fórmula kleiniana, né? Muito bom, adorei. Até o próximo programa, gente, do transtorno@gmail.com, siga o canal, siga os tocadores de podcast, vamos junto. E para com esse discurso de canetinha, não pode, ou pode. Vai no médico, toma com acompanhamento. E prepara, porque você pode virar outra pessoa. Esse episódio não foi patrocinado. O Desculpa ao Transtorno tem a apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker. Direção de Lucas Bulli. Produção de Gerson Freitas, o Jack e Julia Lozano. Fotografia de Marco Antônio D'Angelo. Edição de vídeo de Rafael Garcia. Trilha sonora e identidade visual de Zamunda Studio. É uma realização da Dux Studio.